Boa noite, sejam bem-vindos para mais um estudo dos estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Nas Fronteiras da Loucura, que é o quarto livro da série de obsessão, sobre obsessão e desobsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira o vídeo é publicado após as 21 horas. Então, peço agora que todos desliguem seus microfones, para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim nossa compreensão. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para a realização do nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Vamos começar. Hoje é o capítulo. Não, esse capítulo 20. Acabou que eu abri aqui uns arquivos e me perdi. Um momentinho, gente. Eu não achei. Vou ter que fechar um arquivo só um minutinho, porque eu abri o arquivo aqui e fechei o nosso capítulo. Pronto, agora vai. É o estudo 15, capítulo 20. Então, vamos. Agarrou. Abriu, né? Vamos. Capítulo 20. Causas anteriores dos sofrimentos. Então, agora, depois no capítulo anterior, né, o Bezerra chamou o Miranda para ir voltar no hospital, porque a Noemi, aquela que tinha tentado o suicídio, estava precisando deles lá, né, para conversar. Eles iam começar de novo o caso da Noemi. Então, o Miranda vai começar contando que, quando eles chegaram à UTI do hospital, encontraram o irmão Arthur, que é o pai da Noemi, né, desencarnado, assistindo a filha que despertava. A forte medicação que lhe fora ministrada e a brutal hemorragia que a enfraquecera respondiam pelo demorado período de sono, aliás, de muita utilidade na sua atual situação. Pela turbação mental em que se encontrava, a jovem não se deu conta de imediato das ocorrências que lhe haviam sucedido. Compreensivelmente, atordoada, ela foi pouco a pouco refazendo as lembranças, que culminaram na tentativa contra a vida. Nesse instante, passou a experimentar as sensações dos pulsos feridos e o estranho mal-estar do pós-operatório. Sem a indução do infeliz perseguidor, ela é o que obsidiava ela, né? E carinhosamente amparada pelas energias fluídicas do genitor vigilante, Noemi experimentou certo bem-estar. Recapitulando os acontecimentos, comoveu-se deixando que a mágoa a assaltasse. Com o aturdimento que sentia, lamentava não haver morrido, dominado pela angústia de como seria o seu futuro, em face da embaraçosa conjuntura de que desejara fugir. As ideias negativas começaram a atropelar-se na mente, e o desespero passou a tomar-lhe conta. Pôs-se a movimentar-se no leito em crescente inquietação, dando lugar ao pranto exagerado e à revolta. O irmão Arthur, atendendo uma sugestão mental do benfeitor, aí o Bezerra mandou para ele um pedido, né, mentalmente, foi inspirar o médico para que viesse vê-la, o que logo ocorreu, e porque a paciente demonstrasse estar fazendo um quadro de agitação, ele aplicou uma medicação sedativa para que o repouso prosseguisse sob a ação calmante. O genitor envolveu-a em ondas de refazimento e tranquilidade, conseguindo fazê-la adormecer. Em espírito, no entanto,
A paciente prosseguia sob agitação. Então o corpo adormeceu, mas o espírito estava ali agitado ainda e estava pensando, ruminava mentalmente planos de vingança, o que lhe era pernicioso ao estado emocional. Aí o Bezerra vai falar. Era de presumir-se essa reação. Espírito comprometido, a nossa irmã não possui ainda a maturidade, nem o adestramento para reagir de forma conveniente numa conjuntura deste porte. A precipitação, que é a irmã da revolta, no caso também da raiva, né, responde por muitos males que poderiam ser evitados, caso as pessoas preferissem o clima da concórdia e da calma. A mágoa é outro fator dissolvente no comportamento humano pelos desastres íntimos que ocasiona. Sob sua ação, desarticulam-se os equipamentos do sistema nervoso central, que sofrem a ação dos diluentes de ordem mental, interrompendo o ritmo das suas respostas na manutenção do equipamento emocional e, ao longo do tempo, de ordem fisiológica. Então, começa na parte psicológica, né, mental, ali, emocional, e depois começa a atingir o corpo, que a gente sabe que a pessoa vai ficando enferma, né, pelo várias doenças no corpo. E aí o Bezerra fala, aí estão os enfermos psicossomáticos, psico da mente e somático do corpo, cuja gênese dos males que sofrem encontra-se no comportamento psíquico, defluente da fraqueza da vontade como da acomodação moral. Por isso, agora ele vai falar uma frase que ele repete toda hora, né? Ele, o Bezerra, toda hora fala. Cada qual elege e constrói o paraíso ou o inferno que prefere, no íntimo, passando a vivê-lo na esfera das realidades em que transita. Isso a gente escuta toda hora, né? Aí o Bezerra fala, atendamo-la espiritualmente, chamando-a à responsabilidade, a fim de que não se lhe afigure a situação como de injustiça divina, que aí a torna desventurada, aí ela ficaria de vítima, né? Então, eles vão acordar, vão falar com ela, mas chamar a responsabilidade. E aí o Miranda fala, observamos o irmão Arthur, e nós é ele, né? Que ele sempre fala nós. A destreza com que o amoroso guia passou a emitir cargas mentais positivas, que alcançaram o espírito em confusão, acerenando-o de imediato. Então, aqui a gente depois vai falar sobre esse lance da destreza do Bezerra, né? E toda essa prática que ele tem de lidar com os espíritos. No final, eu vou fazer uns comentários sobre ele. Mas ele vai fazer o quê? Ele pega o espírito que estava agitado e agora acalma o espírito. Ele vão ter várias etapas. Depois, ele aplica energias na área cerebral do corpo, liberando a consciência espiritual. Então, também acalmou na parte do corpo ali, o cérebro, porque o corpo também estava acalmado com remédio, mas aí ele está aplicando passos também, que é bom, né? E libera a consciência espiritual que estava entorpecida. Ao mesmo tempo que ele repetiu o processo na esfera psíquica, aí vai para a mente, né? Ele está lá no corpo, no cérebro, agora vai na mente, onde está, né, onde é o pensamento do espírito, e a mente está no espírito, na esfera psíquica da jovem, em parcial despreendimento, conseguindo despertá-la para a vida em outra dimensão. Então, ele faz ela dormir como corpo, matéria, mas acorda ela para conversar com ela no desdobramento. Aí ela está naquela que a gente chama de que é emancipação da alma. Aí emancipou e ficou no desdobramento. Então, como se estivesse acordando, a Noemi vislumbrou o pai amigo e, num gesto mudo, distendeu-lhes os braços ansiosamente. O pai abraçou-a, acarinhando-lhe a cabeça e infundindo-lhe calma. Ela chorava, sem os complementos da ira nem da necessidade de vingança, porém, pungida pela dor que se lhe afigurava insuportável. Quando pôde falar, interrogou o paizinho, silencioso, que ele estava calado, né? Aí ela fala: Onde está Deus que permitiu tanta desdita? Por que não me aconteceu um acidente antes de constatar tanta beleza de que eram portadores minha mãe e meu marido? Não sou inocente e cumpridora dos meus deveres? Por que sofria dessa forma? Aí, com muita serenidade, o bondoso pai respondeu, o Arthur. Bom, inicialmente, faz-se necessário que a dor não a faça blasfemar, levando-a a duvidar da soberana bondade de Deus. O seu gesto de fugir propositalmente pela rampa falsa do suicídio é a atitude de rebeldia das mais vis.
Não lhe poderia dizer quem está mais errado entre os três. Ou seja, ele, não, e ele deu uma bronca nela, porque ela está achando que só os dois estão errados. E ela também fez um ato, como eu falo, de rebeldia aqui, que né, nem, nunca poderia pensar. Aí ele continua falando, Arthur, desde que eles se acompliciaram num delito que a alcança, sem dúvida, muito incorreto, não menos infeliz foi a solução que você buscou. Deus, minha filha, não é portador dos caprichos humanos, fiscal e punidor dos nossos erros, ou gratificador leviano dos nossos pequenos acertos. Agir corretamente não nos credencia a prêmios extras, por constituir em si mesma a ação digna e edificante uma colheita de bênçãos. Da mesma forma, o gravame delituoso, que se converte em espinho a cravar-se na consciência até o dia da extirpação, quando o infrator, pelo bem, restaurará a paz em quem prejudicou, a pessoa que prejudicou, né, por consequência, em si mesmo. Deus manifesta-se ao homem interiormente, na consciência de cada um, onde estão escritas as suas leis. O grau de culpa ou de razão de cada ser é medido pela responsabilidade, pela consciência com que age. O certo é que ninguém sofre sem uma grave razão. Nem pessoa alguma que infringir a lei fugirá de ser recambiada à justiça, que nela própria vigora, sobre a ação da inderrogável justiça divina. E aí veio a observação, nas referências lá, que a pergunta 621, está no Livro dos Espíritos, vai lembrar a gente, né? Onde está escrita a lei de Deus? E todos nós aqui acho que já sabemos que é de cor, que é na consciência. E aí, nesse trechinho aí, o Arthur reforça isso. Aí ele continua falando: a vida pode ser comparada a um rio de longo curso. Suas águas saem da nascente, descendo continuamente até alcançar o mar. Uma curva aqui, um obstáculo à frente, lodo e areia no leito, pedras largas que vão ficando para trás, até o desaguar no oceano que o aguarda. Muitas etapas são indispensáveis para a vida. Ora no corpo, em várias experiências, ora dele liberada, em novas conquistas. Em cada fase, surgem impedimentos que devem ser superados, de modo a que alcance o oceano da paz. São, assim, as reencarnações, em que todos nos encontramos submetidos para evoluir. Ao desejo e sobre grande esforço pessoal, podemos superar inúmeras repetições, vencendo os empecilhos à força de decisão e trabalho contínuo. Nem todos, porém, agimos com essa correção, o que nos leva a repetir a experiência mal-sucedida, refazendo-a até superá-la. E aqui também teve a observação que isso é a lei do progresso, onde a reencarnação é necessária para a evolução do espírito. E o Arthur continua: como efeito natural de nossa acomodação, quase indiferença pela vida reta, deixamos que se nos anestesiem os centros do discernimento e derrapamos na volúpia das paixões grosseiras, praticando arbitrariedades e loucuras, corrompendo o corpo, a mente e a alma. A partir desse momento, a nossa ascensão feliz fica a depender da liberação do erro em que nos fixamos. Ou seja, depende da nossa transformação moral, da nossa mudança, né, nesse sentido, especialmente da parte moral. Continuando, Arthur fala: o Senhor, porém, a todos nos faculta resgatar, dando-nos contínuas oportunidades abençoadas, que não sabemos ou não nos interessamos por valorizar, muitas vezes complicando a nossa situação pela sistemática rebeldia em que nos fixamos ou por desconsideração aos códigos da ordem universal, da lei de Deus. Eis porque nos é importante a fé religiosa, racional e clara, influenciando o nosso procedimento honrado, mesmo que sob chuvas de incompreensões, problemas e dores físicas ou morais, dos quais sairemos se agirmos com correção para a paz e a felicidade. Mas não é assim que normalmente ocorre. E aí ele termina falando assim: vejamos o nosso problema. Termina aqui, que nós vamos parar para comentar, né? Vejamos o nosso problema. Especificamente, porque não posso me dissociar da sua e da aflição de Enalda e Cândido. Enalda era a mulher dele, mãe da Noemi, e Cândido, o marido, para lembrar os nomes, né? Não pretendemos justificar as atitudes incorretas, mas não nos colocamos na posição de julgar os erros alheios
e programar punições para os seus responsáveis. Então, dos comentários, foram feitas as seguintes colocações. Nós precisamos atravessar as provas sem nos deixar levar pelo estado de perturbação. No caso da Noemi, ela recebeu atendimento imediato por causa dos méritos do pai dela, que intercedeu por ela, né? Ela estava ali, tá se achando que eu era tão boazinha, fazia tudo certinho, mas como o pai dela é um espírito já que está com uma outra fase de evolução, ele intercedeu e ela conseguiu receber o atendimento. Quando ela acordou, ela se sentiu frustrada por não ter morrido. Por ter morrido, porque achou que a vida dela agora não tinha mais sentido. Aí, em desdobramento, ela foi se lamentar com o pai dela. Só que ele apontou a responsabilidade dela na situação, que foi a responsabilidade não que ela provocou a situação do casal, mas que ela também estava responsável de fazer uma ação incorreta. Ele não culpou ninguém e teve muito equilíbrio para orientar a filha, pois é um espírito mais evoluído. E a Noemi foi colocada que ela tem o perfil do homem que reage, que a Joana de Anjos chama no livro Momentos de Iluminação, ela fala que o herdeiro da agressividade ancestral, o homem, né, a humanidade, quer dizer, né, reage enquanto o amor lhe ensina a agir com correção. Então, isso já vem da nossa herança, dessa agressividade ancestral. Isso aí, na hora da raiva, né, e tudo mais que a gente vai ver aqui também alguns detalhes. Em referência, tinha o livro Conflitos Existenciais, a Joana de Anjos tem o capítulo 3 sobre raiva. E aí foi colocado o seguinte, que a raiva é um sentimento que se exterioriza toda vez que o ego sente-se ferido, liberando esse abominável adversário que destrói a paz no indivíduo. De alguma forma, a raiva é um mecanismo de defesa do instinto de conservação da vida, que se opõe a qualquer ocorrência que interpreta como agressão, reagindo de imediato quando deveria agir de maneira racional. Então, tem que reagir, tem que agir, certo? Lembrar que a gente tem que agir dessa maneira, da maneira racional. O ciclo da raiva é vicioso, porque o indivíduo adapta-se a essa injunção, passando a gerar um comportamento agressivo, quando não vivenciando uma postura contínua de mau humor. Essa raiva inditosa é resultado de pequenas frustrações e contínuas castrações psicológicas, muitas vezes iniciadas na constelação familiar, na família, né? Quando pais rigorosos e imprudentes, violentos e injustos assumem postura coercitiva em relação aos filhos, impondo-se-lhes, sem a possibilidade de diálogos esclarecedores. Lentamente vão se acumulando esses estados de amargura pela falta de oportunidade de defesa ou de justificação, que se convertem em revolta surda, explodindo indevidamente quando já se faz uma carga muito pesada na conduta. E aqui nesse caso, não sei se vocês lembram quando começou a contar o caso da Noemi com a mãe, ela dava muita razão para o genro, né? Eles discutiam, como é que fala aqui? Então a Noemi ficava sem oportunidade de defesa ou justificação, que a mãe dela, a Reinalda, meio que dava razão ao rapaz, já que porque ela estava se envolvendo com ele emocionalmente. Então, terminando aqui essa referência, a incidência da raiva, portanto, é perfeitamente normal, tornando-se grave a não capacidade de administrá-la. E nisso também a Joana vai falar no livro Leis Morais da Vida, que o espírito é constituído pelos feixes de emoções que lhe cabe sublimar ao império dos renascimentos proveitosos. Então a gente tem que aprender a administrar essas emoções. São emoções que já vêm lá da época de instinto, que na verdade são nossos, vem da época do reino animal, que a gente tem, a raiva e vai e reage, tudo. E aí, o nosso objetivo na encarnação? É sublimar isso, dependendo, são vários renascimentos proveitosos, né? Então, vou dar uma paradinha aqui para a gente comentar sobre isso aí, ver se tem alguma dúvida. Vamos lá, eu desligo aqui. Quem começa? A gente fica sensibilizado, né, por ver a quanto, né, o nosso companheiro pode ser levado quando ele entra nesse momento de desvario e quanto ele pode, né, assim, perder com isso. Porque imagina se
o pai dela não tivesse a oportunidade de conseguir o apoio para ela. As consequências desse ato, né? Então, assim, é uma coisa muito triste, a gente precisa repensar a nossa maneira, de se colocar na vida, não permitindo, né, mais que esses tipos de desvarios comandem a nossa vida, porque nunca vai dar uma boa solução, nunca vai dar alguma coisa proveitosa para a gente. Então, né, a gente aprende com o próximo, né? Se, a gente já deve ter feito isso em várias encarnações, né? Mas agora que a gente ainda não fez isso, que a gente não buscou ainda essa solução drástica, a gente precisa tomar consciência do quanto a gente precisa se controlar, quanto a gente precisa se conhecer, que a gente precisa, né, confiar em Deus para que a gente possa seguir com serenidade as dificuldades que vão se apresentar, consequência, né, das nossas atitudes anteriores. Então, assim, a gente precisa aproveitar bastante essa oportunidade né, tomar para nós essa situação e aprender com o equívoco dessa menina, né, para que a gente não, né, no futuro, né, não se deixe, né, levar por essas dificuldades também. É, porque você vê que a gente coloca aqui no começo, quando o Bezerra está falando, no início ali falando dela, ele fala da precipitação, que é uma coisa que que a grande maioria das pessoas faz, aquela reação de precipitação. A pessoa vai e aí que se envolve, aquela, né, aquilo brota na gente e a gente acaba falando, fazendo, ou pensando, às vezes, algo que não era, né, dessa maneira. Então, assim, ele fala que essa precipitação, irmã da revolta, da raiva, ela responde pelos males. Podia ser evitado se a pessoa, na hora, né, se respirasse fundo e pensasse com mais calma, que é aquela história que a gente fala, tá? Ah, tá chateada, é chateado. Não responde, antigamente é brincar, pessoal, não responde e-mail, e agora fala, não responde WhatsApp. Na hora que alguém manda uma coisa, você dá aquele áudio de volta, porque você com certeza vai falar uma coisa que você não gostaria de falar, que é aquilo, aquele ímpeto, né? A gente na precipitação. Outra coisa que ele fala em relação, não só a isso na hora dessa reação, aquilo depois, a mágoa. Que aí vai guardando, a pessoa fica magoada, aí vem aquela que ele fala, vai se tornar uma doença, e geralmente está associada, como ele coloca aqui, que esses enfermos psicossomáticos, e a pessoa fica lá, caída, vem a depressão, vem toda aquela sequência que a gente aprendeu, né, dessas doenças psicossomáticas também, né, que não só psiquiátricas, psicológicas, tem as psicossomáticas, que ele chama aqui, que vem desse início, ele fala é um comportamento psíquico. Então a alma já tem disso, o espírito já tem essa fraqueza de vontade, uma acomodação moral, não quer ser responsável pelas coisas. Então aí o Bezerra até fala, vamos chamar ela aqui, na hora que eles vão acordar, vamos chamar ela para desprendimento do corpo, para chamar responsabilidade, porque senão o que ela vai pensar? Que ela é vítima da injustiça, né? Que existe a injustiça divina, como ela estava pensando, né? Poxa, porque Deus fez isso? Aí o pai dela depois chama de novo. Então, nisso, o Bezerra estava conversando, e aí o Arthur que vai conversar com ela primeiro. Depois o Bezerra vai entrar de novo no circuito. Mas nesse momento, estão chamando para essas reações humanas. Então ele fala, já era de esperar, porque ele conhece a história, nós vamos saber já já a história dela, é espírito comprometido. Não tem maturidade, nem adestramento, nem assim um condicionamento para reagir de forma conveniente. Então, ela, como já tem, vem errando, ele vai contar que ela vem errando de muito tempo, ela ia acabar reagindo assim, ele já estava achando, né? Tipo assim, eu não me surpreendo, mas como o pai dela pediu, né? E aquela história, é que a Sandra falou agora, ela teve isso para interceder por ela, agora imagina, a grande maioria das pessoas que eu acho que assim, não são muitas pessoas, eu acredito que seja uma minoria, tá? Gente de que tem espíritos bem, assim, muito lá para interceder junto a Bezerra de Menezes, para que possa cuidar da pessoa que está ali fazendo um monte de erro um atrás do outro. Ela vai ter o seu mentor, o anjo da guarda, o protetor da família. Só que, assim, nesse caso aí, era um espírito que já estava ligado, trabalhando, quando mostrou há muito tempo. Então, o Bezerra atende, porque também ele, não é que ele tem mérito, a gente tem que lembrar isso, a história do merecimento também a menina tem que ter um merecimento. Né? Então você vê, ela estava ali passando por aquele sufoco, né? Uma situação ruim. Só que ela também tem lá a sua carga, que nós vamos saber já já aqui na frente, a sua carga no espírito, né?
Quem mais que tem alguma comentário para fazer? Esse tem bastante coisa. Lembrando aqui que ele coloca sempre a história do suicídio, tá? Ele coloca que isso aí é uma rampa falsa do suicídio, que é uma atitude de rebeldia das mais vítimas. A gente não tem que ficar julgando quem vai e tenta suicídio ou, né, é, acaba se suicidando mesmo, porque, fulano foi covarde, fulano foi corajoso. Ninguém tem que ter esse julgamento nunca, mas isso significa um ato de rebeldia. Então, a gente sabe que a pessoa está rebelde aqui, às leis. E aí ele coloca que Deus se manifesta na consciência de cada um, onde está a lei. Então, a gente sempre fala aqui, né? Que a gente até brinca, fala, olha, então vamos falar, é a lei de Deus. Onde é que está a lei de Deus? Na consciência. Então, você é que já, sabendo, não sabe de cor, não precisa escrever as leis, mas a gente sabe o que é correto, o que não é correto, e aí a gente vai, e aí ele fala, o grau vai ser medido pela responsabilidade. Porque, ainda mais nós aqui, né? Que a gente sempre lembra, nós todos aqui estamos estudando, estamos lendo, estamos aprendendo, já estamos, né, num certo grau de conhecimento da doutrina espírita, a gente está com muita responsabilidade, tá? E aí a pessoa pode desequilibrar um dia, um momento? Pode sim, mas presta atenção, porque agora vai ter muito mais carga em cima de quem está sabendo, quem está. Então, no momento de sufoco, como ela ali, que tá, né, não está mostrando que ela tinha nenhum conhecimento sobre isso, isso já tinha doutrina espírita, ela poderia ter alguma ligação, é o que eles falam aqui. E por isso que é muito importante ter uma formação na fé, e fala, é importante a fé religiosa racional e clara, influenciando o nosso procedimento honrado, porque isso influencia a pessoa. Ela já teve uma formação, aí começa a saber, né, qual é o correto de agir, aí você não vai querer fazer uma coisa para fazer mal para outra pessoa, nunca vai pagar o mal com o mal, e vem algumas coisas na cabeça da pessoa. E foi o caso que aconteceu aqui. Tem mais, gente? Fala aí, porque podemos comentar. Vocês Já tiverem. que estão permitindo, Ah, vou claro, continuar nessa linha. isso. É, só repetindo, né, coisas que a gente já observou antes, que toda vez que vem uma corrigenda, primeiro ela vem com amor. Então, primeiro ela é exercida por alguém que ama aquele espírito. Lembra o caso do garotinho que estava onde não devia, junto com os amigos, e aí teve consequências sérias. Essa menina, agora que ela quase chega a um ponto, né, sem volta, mas aí tá alguém que a ama profundamente ali, e ele é o primeiro a conversar com ela. Ou seja, Deus é amor o tempo todo, ele nos permite, né, estar entre aqueles que nos amam nos momentos mais difíceis. Então, a gente não pode, né, não pode, a gente não deveria perder essa direção, né, de que a gente, no momento de dificuldade, a gente vai estar com aqueles que mais nos amam, que estarão nos ajudando, né? Que isso nos sirva, né? Que a gente mantenha isso, né, no nosso pensamento e na hora da dificuldade que a gente possa lembrar disso também. E foi uma ótima lembrança. Agora é a primeira vez que eu vejo, né? Não lembro mais nos outros que a gente vai reler, vou reler os livros com vocês, a gente vê que é um pai, né? Geralmente é uma mãe ou uma avó, então às vezes uma tia, que foi, mas sempre uma figura feminina. A primeira vez que você vê esse amor grande, né? Pelo menos eu tenho visto na figura masculina, não o espírito, não vamos dizer na polaridade masculina, mas é muito importante que a Sandra falou que a gente vai, aqui a gente vai dar o valor, saber que a relação de amor ela continua. Ninguém, quando desencarna, vai passar para o plano espiritual e aí esquece que foi pai, foi mãe. Porque o que acontece? A gente já teve vários pais, várias mães, mas isso aí o que que é? Um vínculo de amor. E aí, cada vez mais, esse é o nosso objetivo, de vamos nos ligar na fraternidade universal, que somos todos irmãos. Aí, depois de pai, vai virar irmão. Porque nós vamos nos encontrar no plano espiritual, não é passar, meu pai, minha mãe. Não, vamos todos nos entender como os filhos de Deus, somos todos irmãos, e aí a gente consegue olhar para qualquer um e ver como um irmão, que é o objetivo, que é a fraternidade, que é o objetivo, inclusive, que, né, se fala que Jesus queria para todos,
que a gente vai entender e vai conseguir colocar isso em prática. O amor funcionando entre todos, esse amor fraternal, não é o amor de pai para mãe, nem de filho para mãe, nem de casal. É um amor fraternal. É esse que é o objetivo. É esse amor que aí, no caso, a pessoa vai, porque é isso que a gente fala, tem o espírito também do Bezerra de Menezes, que fala, ele tinha esse amor enorme, tinha, não tem, né? Esse amor enorme pela humanidade terrestre. E aí ele fica se dedicando, mas é um amor, não é só de pai. Ele chama até às vezes, né? Ele, assim, de fala meus filhinhos, coisa e tal. Mas no final ele fala. É, no irmão, né? No final, quando ele se despede, naquelas psicofonias com o Divaldo, ele se coloca como irmão. E nós vamos ver ele falar isso aqui também na frente agora, na hora que a gente começar a segunda parte. Já que o pessoal não está querendo falar mais nada, vamos passar para a continuação do texto, então depois a gente comenta mais. Vamos lá. Ainda continua o Arthur falando com ela, tá? Só o começo agora que ele já vai. Eles vão agora conversar com ela, e aí o Arthur fala. Para colhermos melhores elucidações, convidei nobre benfeitor de todos nós, a fim de que nos auxiliasse nesse cometimento de suma importância para a sua paz. Graças ao Senhor, você pôde ser socorrido a tempo para prosseguir, considerando-se que a vida física é sublime concessão e ninguém deve interromper, seja qual for a alegação em que se pretenda apoiar. Trata-se do Dr. Bezerra de Menezes, que nos protege e ampara em nome de Jesus. E aí o Bezerra aproximou-se. E aí o Miranda comenta que ele foi condensando a energia dele. Ele estava numa manifestação de luz, né? No caso aí, para ela ver, porque o Arthur já estava vendo, Miranda, tendo uma diferença de vibração, diferença entre eles e a menina. E aí ele se condensa um pouco as energias para a forma que, na última existência dele, na qual ele partira da Terra. E a radiação de bondade e ternura do amigo espiritual fascinou Noemi, que exclamou sinceramente comovida: Sim, já ouvi falar dele, é um anjo de luz. E aí, agora que ele vai falar sobre o que eu acabei de contar, que ele fala: Não se equivoque, filha, sou somente seu irmão, nas experiências da evolução, transitoriamente desvestido do corpo físico. Eu bem compreendo a luta que todos travam na Terra pela sua ascensão. Aí estive da última vez, por um bom e útil período, aprendendo e trabalhando-me, a fim de errar menos e acertar, em definitivo, o passo com o bem, que ainda não logrei. Então a gente aqui vê a humildade que Bezerra se refere. E depois eu vou fazer os comentários de desde quando ele já está trabalhando com Jesus, e a gente vê como é que ele ainda fala que ele estava aprendendo, trabalhando, a fim de errar menos, e ele já está fora dessa vibe há muitos anos, milênios, vamos dizer. Então aí ele vai continuar falando com ela. A menina, como todos nós, vem de experiências muito ásperas, nas quais nem sempre agiu como deveria fazê-lo. Atuando com erros, atraiu animosidades e tombou nas armadilhas da insensatez, donde se deverá liberar na presente oportunidade. Tá? Porque ela tem essa chance, né? Bezerra, agora Miranda contando, utilizando-se do seu cabedal de forças psíquicas e dotado da superior acuidade de penetrar nos arquivos mentais dos espíritos, identificando-lhes as reencarnações, sugeriu a Noemi. Então, agora ele vai fazer uma regressão de memória, e isso só é feito quando é necessário, que eles fazem mesmo para poder ajudar no caso, e aí ele começa a fazer, falar com ela, com a Noemi em espírito, né? Que a outra está lá, o corpo está lá dormindo. Vejamos se você recorda. Durma um pouco. Durma e sonhe com o seu passado. O passado próximo. Portugal de 1832, a cidade do Porto. Recorde determinado complô em outubro desse ano. E aí o Miranda vai colocar que a jovem, em espírito, que dormia. Então agora o espírito também está dormindo, hipnotizado, né? Não é hipnose aí para fazer a regressão. Mas assim, ela também subitamente estremeceu, agitando-se como se, em sonho, voltasse a viver acontecimentos apagados na memória anterior, como realmente era o que acontecia. As cenas que lhe surgiam sob o convite do benfeitor, então Bezerra estava
instigando ela para que ela ficasse relembrando. E aí o Bezerra fala para ele e para o Arthur, para que eles fixassem lá a atenção no centro de memória dela. Então, essas cenas que ressurgiam passaram a ser registradas também por nós. Então, eles estavam vendo como se fosse um filmezinho, tá? Que não é só uma foto, não é uma figura, forma pensamento. Em formato de cena, de vídeo, tá? Passando no vídeo. Começa. A noite era úmida e fria. Numa aldeia da circunvíncia. Aí a gente não sabe se é o Miranda que está contando. Eu acho que é, né? Porque aqui ele está falando. Então é o Miranda que está contando, né? O que ele está vendo no filmezinho. A noite era úmida e fria. Numa aldeia da circunvizinhança da cidade, em um casarão, vários cavaleiros discutiam como proceder para a tomada de uma vingança política nos bastidores do ódio. Depois dos debates, que não ofereceram qualquer solução, uma dama de menos de 40 anos sugeriu: raptemos a filha do infame e façamo-lo sofrer com a perda, demonstrando ao bandido que nesta terra há justiça. Essa dama referia-se a uma linda criança de 8 anos, aproximadamente, que se lhe desenhou na recordação, tanto quanto ressurgiu a figura do homem odiado, que era o cara que ela estava querendo, estava com raiva lá, querendo se vingar. Na verdade, fazer que ele visse que era justiça, o grupo deles. E aí o Miranda fala: não tive dúvidas em identificar na mulher cruel a atual Noemi, e na personagem detestada, o obsessor, que fora liberado no lance que nos referimos antes, aquela reunião mediúnica, onde esse obsessor, que era chamar Manuel, que a gente vai ver aqui agora, ele vê a mãe dele com a menininha, que é essa menina de 8 anos, chegam para poder chamar ele, para poder, estavam querendo levar ele para tratamento. Olha, vamos ver o tempo aí, quantos anos tem isso. Eram aqueles os dias difíceis, ele está continuando contando a história, nas lutas rudes e graves entre os liberais, que era o grupo da Noemi, e os absolutistas, que era o grupo do Manuel, que é esse pai dessa menininha, cujas lutas de partidos degeneraram em guerra civil no país, somente terminada 15 anos mais tarde, em 1847. O cavalheiro era o senhor Manuel Trindade, considerado traidor pelo grupo, que terminaria por ter a filhinha raptada numa batalha entre os dois grupos, na propriedade em que residia a família. No combate inglório, morreu o senhor Manuel Trindade, e ao ser sequestrada a criança, essa veio a falecer em circunstâncias que não ficaram esclarecidas. Na verdade, o truculento raptor, enfurecido com o choro de desespero da pequenina, terminou por estrangulá-la, embora sem o querer. As cenas captadas por nós desenrolavam-se com celeridade, demonstrando onde se iniciavam as razões dos atuais sofrimentos da jovem, da Noemi, né? Não se houvesse ela imiscuído nos ódios políticos, e a muitas dores se teria poupado. E aqui eles deixam bem ressaltando, né, que a pessoa que se mete nessas brigas políticas acaba tendo essa parte de ódio, de raiva, de vingança, isso acaba acontecendo. Então, que ela não pudesse ter se metido nesse tipo de atividade, né? Por sua vez, o seu Manuel, vitimado na luta, ou seja, teve a briga, tanto que quando ele encontra lá a menina com a mãe dele, né? Eles dão a entender a gente que ele não via a menina, tanto que ele não sabe, minha filhinha, que ele não via a menina, não viu mais a menina, né? Não dá para ver se ele não sabe que a menina morreu, na verdade, né? Então, mas ele foi vencido pelo ódio que o cegou. O ódio de quem? Da Noemi, no caso, né? E do grupo todo. Lutando desde então por vingança. Ou seja, desde 1832 até mais ou menos 1980, mais de 150 anos praticamente, ele estava com esse ódio no coração. A filhinha liberou-se da situação, logo depois né, que desencarnou, e cresceu em espírito, aguardando com a avózinha o momento que só agora se dera em bênçãos lenificadoras, só agora naquele dia daquela reunião. E aí, só nesses tempos de agora, o pai conseguiu soltar aquele ódio e foi levado para tratamento numa colônia. No grupo de apaixonados políticos, Noemi era uma dama de prestígio na comunidade, que enviuvara herdando uma propriedade considerada como expressivo latifúndio. Só que era soberba e egoísta, e acabou seduzindo um capataz das suas terras, estimulando-o a liberar-se da esposa mediante crime de que ninguém tomou conhecimento. Então ela fez tudo que ele matasse a esposa, e aí, ei-lo, esse capataz, agora
renascido na roupagem carnal de Cândido, o marido, e a esposa assassinada, ressuscitada na pessoa de Enalda, que é a sua mãe. Aí o Bezerra vai falar. O Bernardo acabou de contar e entra o Bezerra falando. A sabedoria das leis reúne todas as personagens do velho drama no cenário do mundo, a fim de que se elevem e, pelo amor, resgatem os delitos perpetrados, aqueles da outra existência. Só que, desde que compliquem a situação, que foi o caso que continuou nessa existência, serão levados à compulsória, que é uma obrigatoriedade, né, do sofrimento em expiação oportuna, através da qual reeducar-se-ão, crescendo para o bem. Então, a história é para a pessoa se reeducar. Portanto, minha filha, nenhum rancor, nem programação de vingança. O perdão incondicional e a irrestrita confiança em Deus deverão tornar-se as alavancas impulsionadoras dos atos a serem vivenciados doravante. E aí, movimentando os recursos próprios, né? Agora ele volta a atuar, né? Com a Noemi, que ela estava em sono, lembra? Aí ela ficou em hipnose, agora ele movimenta recursos e faz a Noemi retornar à lucidez, para conversar com ela agora. A moça, em desdobramento, a moça não ocultava a preocupação, agora diferente. Parecia mais serena, porque agora ela viu que um bocado de situação foi ela que provocou, né? Falou, opa, eu tenho bastante responsabilidade. E aí ela indagou, apreensiva. E saindo daqui, para onde irei? É-me impossível retornar a casa nessas circunstâncias. Aí o Bezerra fala, concordamos que não será um pequeno esforço, no momento, impraticável. Todavia, a divindade providencia. Então, o que foi colocado lá para a gente, lá nos comentários, que os benfeitores já haviam planejado a ajuda do tio. E pensa bem, isso aí já está tudo conversado, por quê? Porque já a divindade providencia, aí o Bezerra continua falando, a filha, que é ela, né, será visitada pelo nosso Agnaldo, irmão de seu pai, e tio afetuoso. Tomando conhecimento da tentativa de autodestruição e desconhecendo os motivos, ele a convidará para fazer a convalescença em sua casa, o que deverá ser aceito. Então, ela já está falando para ela que ela tem que fazer os passos dela para frente. E aí continua, sem detalhar os infelizes sucessos, demonstra o interesse de desvincular-se legalmente do esposo. E, ao ser visitada por ele, apresente-lhe a ideia de separação amigável, sem escândalo de qualquer natureza, o que facilitará as coisas para todos. O Senhor auxiliará lá na reconstrução da vida, e o tio ser-lhe-á desvelado amigo, contribuindo para o prosseguimento de sua existência com os olhos no futuro. Então, eles vão colocar um tio dela, não a mãe. Você vê que eles sabem muito bem que, né, que a mãe também não está desequilibrada. Eles colocam um tio, que é irmão do pai, né? Que aí também, com certeza, é um espírito mais nobre, tudo para poder escutar, já ter essa, né, essa percepção que ele vai ter de ajudar a sobrinha, e ele vai entrar no circuito para ajudar ela. Aí a Noemi pergunta, né? E eles, né? O marido e a mãe. Perguntou com leves resquícios de ressentimento. Tipo assim, ei, não vai acontecer nada para eles, não? Né? Tipo, vão ficar ilesos? E aí Bezerra fala: cada um responde pelos seus atos. Eles viverão. E vivendo, não ficarão ilesos à reeducação que lhes chegará, quando for oportuno. Então, a observação é que a gente sempre fala, cada um segundo suas obras, cada um responde pelos seus atos. Jesus falou, cada um segundo suas obras. E deixa claro que não existe punição para ninguém, e sim reeducação. Miranda, o Bezerra deixa claro que eles não vão ficar ilesos à reeducação que vai chegar. Essa reeducação pode vir por várias, né, várias maneiras. E aí ele fala para ela, agora repouse e prepare-se para recuperar a saúde. Superar todos os problemas que são sempre desafios para todos nós, que os devemos transformar em lições vitoriosas após resolvê-los. Durma em paz e acorde depois sem revoltas. Aí a jovem em espírito recebeu a assistência conveniente que lhe foi ministrada ao corpo e ele foi também ministrado ao corpo. Ela recebeu como espírito e também ao corpo, espaço, né, também no corpo. Após a operação fluidoterápica, tudo transpirava ordem e paz. E aqui termina o texto do capítulo. Vamos para a referência. Então, a observação aqui é que a gente percebe muito, né? O pessoal falando toda hora.
Ah, a espiritualidade vai ajeitar, a espiritualidade isso, a espiritualidade aquilo. Isso é um vício de linguagem da gente, porque a verdade é que a divindade providencia ajuda. A divindade é que vai sempre estar fazendo essa a providência, que ele também chama, né? Fazendo esses ajustamentos, porque pega os espíritos benfeitores e vão arrumando. Quando a gente fala espiritualidade, isso significa a conexão da gente, o ser humano com o divino. Então, a nossa espiritualidade pode estar maior, menor. Agora, quando a gente fica falando que já se tornou vamos dizer, uma gíria no mundo dos espíritas, falar, a espiritualidade vai ajudar. Também a espiritualidade superior. Então, o que que acontece? Isso, o termo mesmo não é para ser usado espiritualidade como se fosse os bons espíritos, aí, os benfeitores, a divindade, pode usar a divindade. Mas o correto da palavra espiritualidade é a nossa conexão. Nós temos que aumentar a nossa espiritualidade, a nossa conexão do ser humano com o divino. Então, só para botar aqui essa observação, porque o Bezerra foi bem claro, a divindade providencia. Em momento algum você vai ver nos livros, nem André Luiz, nem o Manuel Filomeno de Miranda, e nem aqui, né, nos livros do Manuel com Bezerra, algum deles fala assim, a espiritualidade vai ajudar. Eles não falam isso, porque isso aí realmente não é o termo correto, tá? Bom, outra referência foi, aí vamos ver a história dessas consequências de agora, né? Agora, para a gente ver. A história ficou da seguinte maneira: o Arthur casou nessa vida agora, nessa existência. Arthur casou com a Emalda, que é a mãe da Noemi. E aí a Noemi casa com Cândido. Mas acontece que a Noemi, ela foi a mãe, primeiro ela foi mandante do sequestro da filha do Manuel, né? Ela estava com raiva, vamos fazer ele aprender, manda sequestrar a filha de 8 anos e também foi responsável pela morte, porque teve a briga que ela instigou e aí morreu o Manuel, aí depois morreu a filha, né? O sequestrador ficou invocado e enforcou a menina lá, mostra que ele tipo enforcamento, e ela ainda por cima, né, com seu egoísmo e sendo uma pessoa lá, dona de fazenda e coisa e tal, se tornou amante do capataz e fez com que ele matasse o capataz, que agora o marido, fez com que ele matasse a mulher naquela época, que ele gostava, tanto que agora, o que que aconteceu? Os dois se encontraram e acabou que não era para acontecer, era para acontecer outro tipo de amor, mas a Enalda ficou naquilo, se a gente, nos outros capítulos mostrou, ela já começou a se interessar por ele, já existia aquele afeto, e daí, como é um espírito mais inferior, se deixam levar pelas paixões, né? E aí a Enalda ficou que era mulher dele, volta como mãe. Agora, que programação é essa de botar a ex-amante do cara como mãe dela? Isso aí a gente não pode ficar aqui querendo pensar como é que aconteceu. Mas aconteceu, está posto aí. Então vamos ver em relação a essa história das causas das aflições. Bom, no Evangelho, capítulo 5 vai falar de causas atuais das aflições. Vai botar de duas espécies, no item 4. São as vicissitudes da vida. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora desta vida. É que é o texto, eu só fiz um resuminho, mas é o texto do Evangelho do livro mesmo, tá? Então, por isso que essas palavras. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do que os suporta. Ou seja, do caráter da pessoa agora, ela vai causar, pelo jeito dela ser, causar males terrestres, vai causar vicissitudes, problema na existência dela. Interroguem, aí o Kardec está falando, interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifique se, as mais das vezes, na maioria das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, continuando o texto, o homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Então, isso já deixa claro que não fala, isso só pode ser problema de outra existência. Não, Kardec coloca aqui, os espíritos vão lá, né, inspirar ao longo de todos esses textos aí, e vão responder que, na maioria, o homem, o ser humano, é o que causa seus próprios infortúnios. Só que, em vez de reconhecer isso, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, porque aí ele fala, não, eu não errei, né?
Aí ele acha melhor acusar a sorte, a providência, aí chama de má fortuna, má estrela, a mesma coisa, má destino, né? Ao passo que essa má estrela, esse destino, é apenas sua incúria, ou seja, o seu próprio desleixo. Então, o homem só vai evitar isso quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Porque intelectualmente nós estamos lá, né, nessa existência, nesse momento de agora, no ano 2024, estamos lá no alto, com várias tecnologias em altíssimo nível. Só que moralmente a gente ainda está bem. Na hora que isso aí, no texto de Kardec, tem 170 anos mais ou menos, passando aí dessa época e ainda estava precisando melhorar, já estava precisando melhorar nessa época moralmente, e até hoje nós estamos com esse problema aí, né? Então, o homem vai evitar quando ele fizer o quê? Seu transformação moral, né? Sua renovação íntima. E a causa, são duas causas, né? Anterior, as de agora, né? Causas, chama de causas atuais das aflições, e agora as causas anteriores da aflição. É o item 6 do Evangelho, lá no capítulo 5. Mas, se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Por exemplo, perda de entes queridos, acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, reveses da fortuna, mesmo que você tinha tomado bastante precaução, prudência e tudo, flagelos naturais, enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram da pessoa o meio de ganhar a vida pelo trabalho, que aí tem deformidade. Aí ele coloca daquela época os termos, né, idiotia, cretinismo, seria essas deficiências mentais e hoje em dia que tem que a pessoa não pode trabalhar, deficiências físicas também que não pode sair, né, que é aquelas que impossibilitam a pessoa até de ganhar a sua vida, depende dos outros. Então, continua o texto, todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Se essa não se encontra na vida atual, há de estar numa existência precedente. E no item 8, mesmo capítulo, Kardec vem colocar que as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. O que quer dizer aqui? Essas podem ser impostas, é porque quando ele for reencarnar, já está colocado aquilo ali para ele. Aí ele não está escolhendo, né? Que a gente comenta sempre aqui, a gente sempre escolhe nossas provas. Não, só se a gente antes de encarnar estava de reencarnar, a gente estava bem consciente, muito bem, e a gente não pode falar que estava, né? E aí a gente, mas se a gente está com um espírito endurecido ou ignorante, tipo, né, ali, às vezes embrutecido e tudo, a pessoa não vai escolher. Agora são impostos porque ele já estava ali naquilo, porque nessa existência, passando por essa tribulação, talvez ele aprenda a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, as tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, que é a palavra que Kardec usa, que na verdade ele a tradução veio como castigo, mas essa palavra a gente sabe que ele quer dizer corretivo. Então, com a expiação, a pessoa vai ter um meio de corrigir, vai ser um corretivo. E provas com relação ao futuro, que elas preparam, as provas te preparam para o futuro. Então, sempre a gente lembrar, a expiação vem de causa, ela acontece para a gente, mas por alguma causa no passado. E a prova, ela é para que a gente possa ter uma, que aqui quer ficar bem claro, né? Que a gente possa ter para nos preparar possamos nos preparar em relação ao futuro. E aí também tem essa frase que a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Isso aí é uma das diferenças que a gente pode guardar para lembrar. A expiação sempre vai ser uma prova, porque você passando por aquela expiação de maneira correta, né, suportando aquilo tudo, aquilo já foi uma prova para você evoluir, inclusive mais um passinho. Mas a prova não é expiação. Às vezes a prova é uma coisa pequena. É uma prova de você vai lidar com uma tentação, que aí você tem que, né, tem que passar por aquilo. Então, essa é uma das diferenças. Aí no trechinho que eu quis trazer para a gente poder entender o restinho que vem aqui, nesse trechinho que fala, sabedoria das leis reúne todas as personagens do velho drama, a fim de que se elevem e, pelo amor, resgatem os delitos perpetrados. E aí eles falam: portanto, minha filha, nenhum rancor, nem programação de vingança. O perdão incondicional e restrita confiança em Deus deverão tornar-se as alavancas impulsionadoras dos atos a serem vivenciados doravante.
Gente, se a gente tiver com essa irrestrita confiança em Deus, direto na cabeça, a gente leva a vida muito melhor. Lógico, o perdão é condicional, mas aí a gente às vezes não tem nem tantas coisas para ter um perdão, né? Agora, esse restrita confiança em Deus, a gente passa a cada, tipo, todos os momentos a gente passa por uma situação que você vai e tendo essa certeza, a confiança que você está amparado, que o seu mentor está junto de você, que a gente tem já essa consciência, que a gente pode passar por isso, que a gente entende, e isso é muito importante. E aqui no livro que eles colocaram, aí vão ter umas referências no livro, primeiro livro, o livro Vida Feliz, da Joana, né? Onde aquele vem pequenininho, esqueci, eu coloquei foi o número aqui, mas eu acho que era 51, mas depois eu vejo. Quem guarda rancor coleciona lixo moral e, consequentemente, termina enfermando. O mal que te façam não deve merecer o teu sacrifício. Se alguém deseja ver-te infeliz, age de forma contrária, vivendo com alegria. Se outrem planeja perturbar-te, insiste na posição de harmonia. Se aquele que se tornou teu adversário trabalha pela tua desdita, continua em paz. Para quem procura infelicitar os outros, a maior dor é vê-los imperturbáveis. Ser inteligente e não te desgastes à toa. Sempre uma mensagem pequenininha, mas que falou bastante em relação à história da pessoa ficar com raiva, né? Com raiva é rancor, guardar rancor. Porque aí ele fala aqui, minha filha, nenhum rancor. Vamos lá, perdão, né? Porque a situação da menina, ela pode guardar essa mágoa para sempre. Então, terminando aqui, a gente vai ver que esse capítulo traz a mensagem de que nós precisamos aprender a dominar nossas emoções e não reagir com os instintos animais. Temos que aprender a assumir o controle da nossa mente para sair do automatismo e vencer os vícios. Para essa nossa transformação moral, é fundamental o autoconhecimento. Tá? E o autoconhecimento é a hora que a gente vai começar a perceber nossas reações, né? Já conversamos aqui várias vezes, que a gente, para fazer o autoconhecimento, é sempre quando estiver em contato com o próximo, que sozinho, você em casa, às vezes a gente no centro espírita, todo mundo, né, bonzinho, a gente conversa com os amigos coisa e tal, mas na hora na família ou numa situação estressante na rua, no trabalho, você pega e nesse momento que alguém te ataca, vamos dizer que os outros estão atacando, né? Não somos nós, não, são os outros que estão atacando alguma coisa. Você para e percebe como você reage. E só aprendendo como você se comporta é que você vai aprender o que vai perceber, observar o que você precisa mudar. Que aí nesse momento que você reagiu de forma que não é muito boa, né? Não é, vamos dizer, correta e tudo. Você olha, opa, eu já fui meio ignorante aqui. Aí você começa a fazer seu autoconhecimento. Autoconhecimento só existe a gente que faz. Não tem ninguém que pode ajudar a gente, tipo, vou numa sessão para fazer autoconhecimento. Não, ele pode ter até um jeito de te mostrar como você vai fazer isso, como eu estou falando aqui agora. Passa a prestar atenção nas suas reações. Porque nós já estamos nesse mesmo jeito que a Noemi aí, estamos na reação. A gente, muito poucas vezes, passa por uma situação estressante que a gente age racionalmente, né? Poucas vezes a gente até identifica, né? Hoje em dia, né? Nas últimas etapas que a gente consegue identificar. Puxa, naquele momento, eu, em vez de fazer isso que eu fazia sempre a minha vida toda, eu agora fiz assim. E aí a gente já está racionalmente. Então, para fazer a transformação moral, tem que ter o autoconhecimento. Senão a gente não consegue, porque você não sabe nem o que você tem que mudar, né? Então, terminou aqui o texto do capítulo. Era agora que vocês comentem. Façam comentar aí, porque já, ainda tem bastante tempo. Sobre essa questão de, como eu posso dizer, né? Eu me lembrei muito de Jesus, né? Que Dr. Bezerra e tanto o Arthur, né? Eles sinalizam para Noemi o erro dela, mas não a condenam, né? Assim como Jesus fez com a mulher adúltera, né? Ele fala: Poxa, alguém te condenou, eu também não te condeno. Porém, Jesus fala: vai e não peques mais, né? Ou seja, não cometa o mesmo erro, né? Então ele não condena a pessoa, mas o ato errado que ela praticou, né? E aí essa reflexão vai muito para a gente, né? Que a gente tem que, às vezes a gente condena as pessoas, né? Mas não, todo mundo tem erro, né? E enfim, todo mundo erra. Então,
Acho interessante isso, da gente não condenar as pessoas, mas os atos errados e tentar corrigir, trazer para a corrigenda, né? Achei interessante essa parte, né, que o Miranda fala. Exatamente. E foi o que você falou, foi bom que abriu a brecha para eu fazer o comentário que eu já estava esquecendo. Começou lá, doutor Bezerra, né, falou assim. Então vamos lá para trás para ver de onde é que saiu o doutor Bezerra, gente, porque muita gente não sabe, a gente sabe, foi agora, que não, já tem bastante tempo. Então eu estava resgatando o livro, que se vocês quiserem, eu posso botar o PDF no grupo, se vocês quiserem. O nome do livro chama A Grande Espera. Esse livro, ele deixa eu ver aqui quem psicografou. Ah, ele revisou a obra, o Wallace. Eu sei que a pessoa que psicografou, coloquei aqui, ela depois eles. O Emmanuel, nesse período Chico Xavier, assim, a Corina, o nome da pessoa, tá? Resumiu o que Corina escreveu. Corina Novellino, no prefácio do livro. Então, mostra aqui. Esse livro, quem ditou foi Eurípides. Isso é o Chico Xavier que afirma. O livro foi revisado por Chico Xavier, não foi psicografou. E ele afirmou, o Emmanuel falou para ele, que quem estava ditando era Eurípides Barçanufo, que é um dos personagens do livro, se chama Marcos. Esse Marcos, ele estava no livro, vai contar a história, ele era adolescente na época que Jesus também era adolescente. Então, Eurípides Passanufo foi adolescente na época, mesmo tempo que Jesus, e ele fazia parte daqueles grupos de essênios, né? Morava lá com essa turma de essênios. Eurípides. Aí vão entrar mais dois outros personagens nessa obra, que o Chico Xavier também afirmou que era. Entra depois, ao longo da narrativa, vai entrar um que chama Lisandro. E esse Lisandro era um ancião sábio, um ancião na época de Jesus, adolescente. E esse ancião era Bezerra de Menezes. Então você já imagina a quantidade, capacidade que o doutor Bezerra tem. Já pode ser um ancião sábio na época de Jesus. Ele já vem trabalhando isso. Ele tem essa humildade de dizer que ele ainda está aprendendo até agora e ele tá, nosso irmão também errou. Porque o que que acontece? Ele deve ter reencarnado tantas vezes assim, né? Porque já deve ter ficado trabalhando muitas vezes no plano espiritual. Só que ele está sempre ajudando. Aqui com os livros do Miranda, vão ser praticamente vários livros, deve ser, tá vendo agora para frente, é sempre ele, no comecinho que não apareceu, mas também acho que ele também estava por nos bastidores. Nos bastidores, eu digo dos livros, não só no livro Nos Bastidores da Obsessão. E ele sempre trabalhando, é um espírito já. Por isso que ao longo do capítulo, isso foi até lembrado, que ele toda hora fala: olha, ele, no seu cabedal de conhecimento, Miranda deu nesse capítulo vários ênfases, mostrando que o Bezerra estava fazendo. Então você vê, nessa época, ele era esse Lisandro, que era um ancião, né, porque Jesus era um adolescente, e o que aconteceu? Quando foi antes que, na época de Ismael, arrumando aqui o Brasil, né? Antes da abolição, antes do primeiro, no finalzinho do primeiro reinado, se eu não me engano, reinado, vai ter uma reunião. Ismael, nosso protetor do Uhum. Brasil, ele conversando com Jesus e tudo, e aí eles começam a organizar. E aí eles falam para Bezerra: "Ó, agora você vai fazer parte lá, que Bezerra vai reencarnar nessa época, em 1931, e vai fazer parte da turma que vai ajudar na abolição, né, dos escravos, que ele também era um daqueles que davam essas ideias. Então, eles falam para ele, agora você. Aí conversa com ele no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, a gente tem que sempre que olhar, como você falou, vai agir com amor. Claro, o que Bezerra tem mais para colocar para todo mundo é amor. Então, a gente lembra também, aqui quem já estudou nos outros livros, que o Eurípides Barçanufo apareceu num desses livros, e só dele aparecer, a luz dele já abriu assim, a luz que ele, né, deve ter tentado diminuir o máximo, já deu logo uma liberação de energia que os espíritos ficaram todos afetados. E aí o próprio Bezerra estava contando isso naquele livro, não lembro mais qual é o livro. E assim, Eurípides também é outro espírito muito, muito evoluído. E também tem nesse livro do A Grande Espera, tem o Caibá Schüttel, que faz parte também desse grupo de essênios. Mas o Caibá, eles não colocam tantos. Tipo assim, ele estava lá com ele, era amigo deles também. Então, Eurípides e o Bezerra já são amigos há muito tempo. E aí vem, também nessa encarnação dele como Bezerra, o Eurípides também acho que estava encarnado, né? E aí também se torna amigo, estava encarnado porque tem uma referência.
E aí, gente, para a gente ver como é que a gente vê o amor funcionando, o amor puro, aquele fraternal, e a dedicação, né, que os espíritos desses espíritos têm. Que aí você vê a quantidade de trabalho que ele já fez na ilha. Lógico que a gente sabe que ele podia estar em outro planeta, mas às vezes o cara vai. É impressionante a humildade dele, né? Ele se Exatamente, ele sempre fala fala. que eu sou irmão. Ele fala para ela, não, aqui não se equivoque, filha. Sou somente seu irmão nas experiências da evolução. Ele fala, eu compreendo a luta que todos travam. Bom, ele compreende a época que ele, antes de Jesus, ele deve ter passado alguns perrengues, né? Mas ele fala que no na última encarnação, ele aprendeu e trabalhou, e trabalhando-me, a fim de errar menos e acertar. Em definitivo, o passo com o bem, que ainda não logrei. Então, ainda fala que ele nem logrou ser. Também, Pô, se ele não, imagina a gente. pois é, mas também Jesus, quando teve uma passagem de Jesus que fala para ele, você é bom, aí ele fala, não, bom só o Pai. Quer dizer, Jesus, que era o Espírito puro, mais de 4 bilhões e É meio de anos. Ele também falou verdade. que bom seria só o Pai, ele também não se colocou como sendo o bom, porque aqui era um outro sentido de bom, como se fosse um bom perfeito. O Bezerra também faz o mesmo. Então a gente tem aqui para nos orientar, nos trazer esse livro. E Bezerra também trabalhou muito com a Ivone Pereira, né? Tem livros de obsessão, aquele livro da Dramas da Obsessão, que é ele, duas histórias também terríveis. Ele não trabalhava só, porque a gente não tem vamos dizer, muitas bibliografias disso, mas tem vários outros trabalhos. Ele trabalhava tudo quando é frente. Então, o negócio é fazer isso, é ajudar, que ele se sente bem, e amar, que é justamente que ele toda hora coloca, o amor, esse grupinho veio, mas era para poder, pelo amor, porque o amor tinha que ser Uhum. diferente. Agora, o amor da Enalda, isso no começo do capítulo, quando contou a história deles, naquela época, falou que ela veio para poder desenvolver esse amor com a filha. Agora, que tipo de relacionamento pode ter? Tem outras tramas de outras existências? Eu não sei, porque aí a pessoa que ela, se ela tivesse preparada, o que é que aconteceu? Nessa existência ela também não aguentou. Ela pode até ter perdoado, a gente sabe que isso acontece. Perdoado lá no plano espiritual, a Noemi, que mandou matar ela, e aí ela vem, só que aí naquilo, encontra com o espírito, né, que era um amor, já colocaram de propósito, para eles aprenderem a sublimar esse amor. O amor tem que ficar sublimado, sair dessa coisa de paixões, né? Paixões inferiores. E aí era para eles serem sublimados, só que eles não aguentaram, né? Tanto eles dois, o casal se envolveu novamente, e a própria Noemi teria que estar ali também tendo seu amor, mas a Enalda não foi uma boa mãe, daí degringolou tudo, como quem falou, e daí fez uma. Ninguém fez a Uma sua. nova dívida. Agora eles estão gravou o débito. Então vou ter que agora se acertar. Só que ela está tendo uma chance, né? A Noemi está tendo uma chance de agora, com Uhum. todo esse perdão, levar a vida dela, larga os dois para ela. Deixa eles. Ela e ele. Deixa eles que eles agora vão ter. O resto por eles é outro tipo de situação. Ela não tem nem que se meter. Vamos, né? É uma coisa que a gente tem que aprender. A gente não tem que ficar preocupado com o que os outros estão passando, porque nós temos que cuidar do nosso espírito. Não é questão de egoísmo. Uhum. É questão de você tomar conta da sua evolução. Nós não temos que tomar conta da evolução de ninguém. Se é uma mãe que está instruindo os filhos pequenos, muito que bem. Depois, a gente tem que aprender que cada um segundo suas obras. Você já deu orientação, a pessoa já está com a sua formação, e aí você tem que ficar só fazendo o que pode. Oração, ajudando no que pode, qualquer outro irmão. Mas nós não temos que. Ninguém vai evoluir pelo que a gente vai fazer, mandar, né? A gente pode orientar, mas se a pessoa não quiser, é a opção dela. Então, é outro aprendizado também para a gente. Quem mais? Sandra Ferreira subiu aí, quer falar? Subiu no quadro aqui. Não, vai falar? Quem mais vai falar, gente? Vamos aí, ainda tem tempo. 15 minutinhos. Se a Sandra não vai falar, outra Sandra vai falar. Vai, Sandra. Vamos lá. Vai ser por falta de Sandras. Isso aí. Uma coisa que me tocou bastante nesse estudo assim, a gente nunca imagina, né, o sofrimento do outro. Então, essa menina entrou nesse desvario todo por um sofrimento que a gente não conseguia nem imaginar uma coisa mais absurda. No entanto, quando a gente vê o passado, ainda tem uma coisa mais absurda ainda que gerou tudo aquilo.
Então, assim, ela não fez pessoalmente, mas ela foi responsável pela morte da menina, porque foi pela ação dela diretamente é que acabou essa menina, né, perdendo a vida. Então, ela tinha nas mãos uma existência interrompida Não, de da um. menina, do Manuel e da mulher do Capataz. São três mortes, né, para ela. Ela foi que influenciou na época a invasão na casa do Manuel, e eles mataram o Manuel, tudo amando dela, né? Daquela influenciação. Aí pega uma menina e o cara fica nervoso, mata a menina, e ela com o Capataz tiveram caso. E aí ela fez com que ele se livrasse da mulher. Por uma morte que não foi esclarecida, que está no texto. E ela foi responsável pela morte no caso agora, a Enalda, entendeu? Por isso que fechou o triozinho ali. Pois é, então, assim, é uma coisa muito pesada. O que mais me tocou foi a morte da menina, realmente, né? Então, assim, a cada situação que a gente provoca no passado e suas consequências, né, que muitas vezes a gente não faz diretamente, mas dali redunda outro resultado, né, negativo. E aí a gente vive uma situação dantesca que quando a gente vai olhar as causas, entender, né, toda a situação, a gente vê que não tinha outra, né? Seria difícil que caminhasse todo mundo fortalecido diretamente, saindo daquela experiência para essa nova. Então, assim, a nossa questão é sempre essa, né? De evolução, de tentar sempre fazer melhor, de tentar sempre, né, seguir adiante, fazendo o melhor que a gente puder. E a gente, né, infelizmente, vai continuar errando por um certo tempo, né? Então, esses dois personagens, eles acabaram caindo numa situação que eles foram também colocados, né? E a fragilidade deles não permitiu que eles seguissem adiante. Então, numa nova oportunidade, eles vão estar mais fortalecidos. Mas agora, o que ela precisa fazer é seguir daí adiante, como o pai está dizendo, né? Então, na vida da gente, né, a gente não vai querer, evidentemente, saber dessas coisas, mas a gente precisa manter essa informação de que, seja o que aconteça conosco, a gente precisa seguir adiante, porque tudo é aprendizado e tudo a gente precisa refazer e seguir esse caminho de transformação. E eu acho que das maiores lições que tem nisso tudo é que a gente tem que aprender a nunca julgar qualquer pessoa. Que a gente julga uma pessoa por uma atitude e a pessoa está lá influenciada pelaquela existência que passou. Tá aquela paixão dela, né, primitiva, inferior, está dominando ela. A pessoa não está dando conta, gente. Então, assim, a pessoa não deu conta. Aí você vai julgar, é isso, é aquilo, fez isso, é aquilo. Aquilo já tinha sido pior. Então, porque ela aconteceu, aí ela falou para o pai, puxa, mas eu não sempre fiz tudo certinho, vamos dizer, né? Eu sempre não fiz tudo certinho, agora por que eu estou passando por isso? Aí o Bezerra fala para ela, não, a Bezerra começa falando, logo de cara, a menina, como todos nós, vem de experiências muito ásperas, na qual nem sempre agiu como deveria, atuando com erros, atraiu animosidades, que foi o caso do próprio obsessor, tombou nas armadilhas da insensatez, que tem que se liberar nessa oportunidade. Então, o que acontece? É a chance dela, que está falando agora, porque ela foi atendida ali, porque agora os outros dois estão lá, né? Não estão na reunião, não tem nada, estão sabendo nada. Estão lá, foram pegos no flagra, então estão lá assustados, vai acontecer. Ele orientou, então a partir de agora se separa dele. Sai do miolo que não deu certo. E você cuida da sua evolução, que é agora. E aí, a partir daí, ela numa boa orientação, vai ter que se dedicar a fazer o bem, né? Vai ter uma vida que ele falou, vai ter agora um futuro, no seu futuro agora vai caminhar. Os outros dois, deixa eles, que eles vão até tentar, tenho certeza que vai o mentor de um, o mentor do outro falar, para que saiam dessa situação ali, porque de repente, não sei não, se é uma coisa viável, se eles casarem ou não, mas assim, a gente não tem que se meter, mas também não tem que julgar. Aí daí as pessoas julgam, tá vendo? Fulano fez isso, largou a outra, ficar com a mãe, coisa e tal. Gente, ninguém tem que julgar nunca, ninguém. Porque se você está julgando, você está errado. Porque sabe-se lá a quantidade de atrocidade que você já fez. E tu está aqui falando o outro que não deu conta. Que coitado, estava ali tentando, vamos dizer que estivesse até tentando resistir, mas não deu conta, eles eram afetos do passado. E aí, pronto, tropeçaram.
Agora a Sandra vai falar, Sandra Ferreira. Que o povo não escute isso, né? Assim, o povo em geral, né? Porque aí a desculpa é porque é coisa do passado. É, mas o que eu queria falar, eu queria até te perguntar, porque eu não percebi na hora, por que que foi colocada aquela questão da raiva falando sobre o que Joana de Ângeles falava sobre a raiva. Porque aquilo ficou assim meio, achei que ficou meio, pelo menos para mim, ficou meio solto. Era a ver com a tentativa de suicídio. Então, foi na hora que aí no comecinho do capítulo o Bezerra fala assim, que ele já presumia essa reação. Ela era um espírito comprometido, imatura. E aí Bezerra fala, a precipitação que é irmã da revolta, da raiva, entendeu? A raiva entrou aí porque Hum, ela, como raiva, né, ela foi precipitada, se revoltou com a situação. Na verdade, ela estava com raiva. Então, a situação, a palavra revolta, eu até botei em parênteses, porque não foi colocado no capítulo, mas é ela colocado. estava com raiva É. e E aí, por isso que ela foi e tentou se suicídio. voltou para ela mesma, Exatamente, que voltou, essa. né, para ela mesma, no caso. Tem até um momento aí do texto da Joana que fala isso, que vai voltar, que vai a pessoa. Não, o texto é aqui mesmo dele, que vai ficar. As pessoas falam pouquíssimo sobre raiva, Pois né? é. E aí, Todo eles, mundo nesse momento, sente, né? Os você mais, vê outros que. menos, mas as pessoas não falam como se fosse assim, um pecado sentir raiva. As pessoas não falam assim, não. Até porque eu tive uma situação aí com uma amiga e a filha dela, a filha ainda criança, sobre esse assunto. Até eu falei para ela, conversa com a sua filha sobre raiva, né? Porque para ela entender, né? Assim, a reação raivosa, né? Então, assim, as pessoas não conversam, porque acho que até tem uma coisa assim meio de medo, né? Porque a raiva, a precipitação, né? Junto com a precipitação, ela pode levar a- até situações irreversíveis, né? Pode, né? Afetar a própria pessoa e a outros, né? Mas isso também não se conversa e se recrimina muito quando a pessoa demonstra ou fala que sente. As pessoas são muito recriminadas, né? Como se fosse algo que ninguém sentisse, né? Sei. Esse Eu acho capítulo que que você está falando, isso tem muito nesse livro, Conflitos Existenciais, que eu botei um pedacinho aqui, é um capítulo bem grande, capítulo 3 que é Raiva, o nome do capítulo. E ela vai explicar bastante coisa e justamente vai mostrar por que, que a pessoa não. Porque, como é que demonstra? Demonstra pela reação agressiva e a pessoa com um contínuo mau humor. É aquela pessoa está sempre sentindo raiva. Isso aí da identificação lá no Joana, lógico, ela vai trazer toda a explicação. Eu me lembro até que tem, eu tirei, eu tinha deixado, mas falei, vai ficar muito grande. Poderia ter colocado, que tá, até deu um tempinho. E a pessoa que vai fazer isso, mas no final das contas, ela está com medo, entendeu? E acaba revertendo a raiva, ela é uma reação que fica num comportamento, resposta às vezes de medo, acho que não sei se tinha ansiedade, umas coisas assim. Depois eu até coloco aqui para você. frustração, Oi? frustração, Tem frustração. também. Então, assim, a pessoa vai e reage dessa maneira. Tinha quatro, cinco emoções associadas que ela colocou, mas aí, como ia ficar um texto muito grande, eu tirei, que eu quis botar os outros, Uhum. o lance de sublimar aqui, que eu achei mais importante, que a gente A pega essas questão do ego emoções. também, né? Então, A pois é, que questão aí do você ego vai também, te né? tendo conta. Porque no Sentir comecinho fala que é a agredido. vez, toda vez que o ego sente-se ferido. Está começando. A raiva é um sentimento Uhum. que te exterioriza toda vez que o ego sente-se ferido. Que aí você. A raiva é um mecanismo de defesa de conservação. Porque você está sentindo ferido, você reage no instinto de conservação. Epa, não sou, né? Reage de imediato em vez de agir de maneira racional. E aí acaba sendo esse círculo vicioso. Raiva, comportamento agressivo, mau humor, e a pessoa fica naquilo. Mas, assim, foi colocado por isso, como se ela tivesse nessa revolta, ela realmente estava com raiva. Então, ela, para não ficar, tipo, vai ser. No momento, ela pensou em tirar a vida, porque não queria aguentar mais, mas ao mesmo tempo tá com raiva dos dois. Então, agora, sabe, daí fez aquela reação. Mas, no É final. engraçado também que é uma coisa que esse tipo, né, de a mãe acabar ficando com o genro ou o pai com a nora, é uma coisa que acontece, né, Bastante, de né? vez em quando.
A gente, não sei qual é E a quem quantidade, somos mas a nós para gente ouve poder. falar. Quem somos nós para ficar pensando que eles estão certo ou errado? Porque cada um vai ter, segundo a sua parte É ali. complicado, né? Uma É, coisa bem a gente não complicada. tem que Porque julgar, não. ela tirou o marido da outra, né? Tirou o capataz da outra e foi Não viver essa mandou matar situação ela, que é pior dentro. ainda. Né? E foi Pensa viver essa bem, ela situação mandou com a matar a própria mulher mãe. e agora veio como mãe. É, Mas coitada, não estava muito preparada, porque nem foi uma boa mãe. ela era barra pesada, né? Essa Então, encarnação ele dela, mostrou que ela na encarnação anterior era bem, muitos muito. Então, tu vê como é problemas, que ela teve né? essa oportunidade agora. Veio numa A fase. criminosa, né? Era uma criminosa. É por isso mesmo. Ela não matou ela, pegou e matou, mas ela foi a responsável pela morte de 3 pessoas. Indiretamente ela foi. São às vezes piores, né? Do que Exatamente, que é fazem. mandante. Aí fala, quem mandou mesmo? Se é a pessoa que mandou matar, que matou, ou aquele que matou, que obedeceu a ordem, ela fazendo um serviço? É, todos os dois. O mandante tem a pena maior. Pois é, porque ainda está consciente e está planejando, né? É isso aí. É. Mas é assim, é um capítulo bem, bem assim, mostra essas combinações, mas eu acho que eu não sei se essa história, de qualquer maneira, a gente aprendeu aí também esse lance da pessoa estar recebendo, que fala que sempre vai receber essa benção, essas oportunidades. Tem algum momento aqui na referência que coloca, que Deus, ou é o Bezerra que fala, que ele dá sempre essa chance. Então, você tem que aproveitar. Então, agora estão dando aqui, ó, a divindade providencia, eles estão organizando tudo, já fizeram antes, porque o Bezerra está conversando aqui, com certeza já conversaram contigo antes de dobramento. Para falar, olha só, está acontecendo isso, vamos precisar que você faça assim, assim, assim. Porque senão o Bezerra não estava ali falando com ele, olha, tudo bem, agora teu time vai conversar com você, tá? Então, assim, você olha esse planejamento, esse amparo, que todos os benfeitores estão sempre conosco, nossos mentores no momento, né, inicial, que são os mais chegados, que são os espíritos que estão juntos de nós, com mais os nossos amigos espirituais, os parentes todos que estão envolvidos, sempre tem vários. Quando a gente faz o bem, nós estamos tentando. Tem que tentar, gente, se esforçar. A gente se esforça, a gente pode errar, tropeçar, reagir no momento, vários momentos mal, daqui a pouco a gente age racionalmente. Mas só nesse esforço que a gente faz, a gente já está se ligando, nós nos ligamos a esses espíritos mais evoluídos, com mais facilidade de trazer para a gente uma energia boa que vai nos inspirar, vai nos envolver ali numa vibração que a gente consiga lidar com aquilo com mais sabedoria, seja lá o que for, a gente vai pensar mais e dentro dessa quantidade de estudo que a gente faz, a gente consegue pelo menos pensar, opa, vou ver se eu não vou cair aqui, porque eu acho que não vai dar certo, vai dar ruim. Já faltam 3 minutos para 9. Está na hora da oração final. Cadê a Carla? Carla, vai fazer a oração final? Tô aqui. Vamos lá. Agradecemos, Jesus, por esse estudo, pela oportunidade que temos de nos reunir nesse propósito de aprender, que nós possamos nos fortalecer e seguir firme esse caminho de luz que escolhemos. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade, por essa comunhão que fazemos aqui e que possamos levar esse aprendizado adiante, seja nas nossas famílias, seja com as pessoas com quem convivemos, nesse trabalho de nos melhorarmos cada vez mais. Obrigada, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente. Até a próxima terça. Beijo para todos. Valeu. Beijo, Açõezinho, obrigada, Su. Até queridos. quinta, hein? Obrigado. Tchau. Quinta a Tchau, gente se vê tchau. lá. Tchau, isso Boa aí. noite. Boa noite.